Bom dia, como vocês estão? Quero atualizar vocês do que está ocorrendo, no mercado. Aconteceu bons movimentos aí esses dias. Infelizmente não consegui trazê-los para vocês, mas eu vou mostrar o que eu fiz. Bom, vamos começar aqui pelo índice financeiro. Tinha mostrado o semanal para vocês. Vamos olhar o diário 60 minutos agora. O diário, se vocês observarem, ele falhou em continuar o movimento de baixa, Aqui ele já começa a quebrar a estrutura, como ele não conseguiu romper o fundo, então ele já vai vir começar a testar a máxima aqui, A gente observa que ele está tentando romper, a gente vê um aumento do volume, então se ocorrer realmente o rompimento dessa máxima aqui do 14.525, é bem possível que o índice financeiro busque ali o alvo de 14.760, tá, galera? Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Bom, nos 60 minutos, ele já pegou o primeiro alvo dessa estruturazinha que eu tinha projetado, Ele veio, fez pullback e está aqui testando essa região. Se ele romper essa máximazinha aqui, hoje ele tende a continuar para ir buscar a máxima, E ver se consegue romper, para aí sim continuar o movimento e buscar próximos alvos ali, Temos o segundo alvo ali em 14.692 dessa estrutura menor. Vamos olhar o DI agora, galera. Bom, o DI, depois de ele ter tocado essa máxima aqui, dessa consolidação, que eu até deixei de roxinho aqui, meio rosa, enfim. Ele testou a primeira vez, testou a segunda vez, fez um topo duplo, rompeu o topo duplo, falhou, Só que ele não conseguiu continuar essa falha. Logo em seguida veio um engolfo de baixa. Como vocês podem ver, esse candle aqui engolfou o candle anterior com muito volume. Então a gente tem sim grandes chances dele continuar esse movimento e vir romper essa mínima aqui, ó, dos 14,12, tá? E se isso ocorrer, a gente faz a projeção dessa estrutura, Vou pegar a ferramenta aqui, peguei topo, fundo, topo. Então tá ali, se ele conseguir fazer esse rompimento, a gente tem grandes chances que ele vai buscar ali 13,95, tá, galera? E se isso ocorrer também, a gente percebe que ele rompe esta mínima aqui, que é da estrutura do semanal, essa estrutura maior, que eu já tinha feito a projeção para vocês, Vou até deixar ela um pouquinho maior, para vocês poderem enxergar melhor. Então tá aqui, ó. A gente tem o primeiro alvo dessa estrutura aqui do diário, e temos o primeiro alvo aqui da estrutura do semanal. E veja que a gente tem uma confluência aqui, do segundo alvo. Confluência não, porque tá longe, não tá no mesmo lugar, mas está bem próximo essa região aqui, ó, 3,84, A gente tem um fundo importante aqui, uma máxima que foi rompida. A gente tem o primeiro alvo aqui do semanal. Então, eu acho que tem sim grandes chances de começar a agressiva para vir buscar essa região aqui do 13, 13,80, viu, galera? 13.800, Vamos ficar de olho aí no rompimento dessas regiões. Vamos olhar o nosso Ibovespa. Bom, o nosso Ibovespa, ele falhou o rompimento da estrutura do semanal aqui, que eu tinha até projetado alvos. Quebrou a estrutura, Vamos projetar então essa estrutura quebrada. Bom, a gente observa que hoje ele pegou o nosso primeiro alvo da estrutura rompida. Vou traçar uma linhazinha aqui para a gente ficar observando essa região. Só que a gente não pode falar assim, agora estamos tranquilos, agora ele vai para cima direto. Não. Por que isso? Porque a gente precisa de um pivô, de saída. Igual teve aqui um pivôzinho aqui, pivôzinho aqui, enfim. A gente precisa que ele faça um pullback para aí sim romper, Para aí sim esse movimento de alta ficar saudável. Bom, vamos para os bancos agora, galera? Primeiro aqui Itaú. Bom, Itaú,
Eu tinha falado no semanal essa possível falha, né, desse movimento, da continuação do movimento de baixo. Como vocês podem ver, ele não conseguiu romper essa mínima, então já que ele não rompeu a mínima, ele vai testar a máxima, né? Conseguiu romper a máxima, aqui fiz a projeção, né? Primeiro alvo aqui em 36,87, certo? A gente tinha uma possível entrada aqui, mas a entrada eu fiz pelos 60 minutos, galera. Fiz um adiantamento aqui nos 60 minutos, onde eu estava observando esse movimento aqui, onde fecharam, onde foi configurado 9.2, né? Enfim, quer dizer 9.3. Então, isso aqui está me parecendo um pivô de saída, então eu pensei, bom, se ocorrer o rompimento, né? Aqui configurar uma entrada. Ele fez o rompimento aqui, né? Observa que o volume foi muito acima da média, né? Então, quando ele fez esse candle preto aqui, eu falei assim, bom, se ele ignorar esse candle preto, eu faço uma entrada. E foi o que aconteceu. Pulou a entrada, né? E agora ele está subindo. Deixei, né? Projetei essa estrutura, projetei essa estrutura menorzinha aqui, que ele já pegou os alvos. Eu estou só mantendo essa projeção dessa estrutura maior junto com a projeção do semanal. Ele pega nosso segundo alvo que tinha uma confluência próxima do primeiro, né? Como a gente pode ver aqui. E agora eu estou carregando, galera. Eu vou carregando pela média, né? Enquanto ele não perdeu a média azul ou não perder um fundo aqui, né? Quebrar a estrutura, eu não penso em venda, né? Então, por enquanto é só carregar, né? Vou acompanhando pelo diário. Vou tentar levar pela média de 9 do diário, enquanto ele não romper nenhum fundo dos 60 minutos, né? Apesar que esse fechamento, isso aqui é muito feio, viu, galera? Isso que ele fez aqui, essa estrela da noite aqui, né? O bebê abandonado, se ele fechar, se ele abrir com gap aqui seria bebê abandonado, né? Mas não é. Essa estrela da noite aqui, na última retração de Fibo, né? Tocou o primeiro alvo. Tem que tomar bastante cuidado, tá? Se esse candle virar e fechar preto, é um sinal de alerta aí, para tomar bastante cuidado com o que vai acontecer. Mas, por enquanto, está respeitando média, está subindo, né? Se ele romper essa máxima aqui, também configura um padrãozinho, né? Ele rompe, né? Ele faz um fundo duplo, 60 minutos, e a gente pode fazer a projeção ali dessa estrutura, desse fundo duplo. Temos ali primeiro alvo e segundo alvo aqui com confluência com o nosso primeiro alvo do semanal, né? Vamos agora para o Banco do Brasil, né? Que todo mundo está de olho porque caiu bastante. Bom, galera, o Banco do Brasil não tem o que fazer ainda. O movimento é de baixo, ó, todas as médias para baixo, né? Tocou o primeiro alvo aqui. Aqui ele está fazendo um pullbackzinho aqui de continuação, né? Perceba que o volume é bem inferior de compra, quase não temos. Então é aquilo, se ele perder a mínima, aqui 18,46, bem possível que ele continue em movimento e vá lá buscar o 16,11, viu? Fiquem muito espertos aí. Petrobras. Bom, Petrobras. Tá bonito, tá fazendo um pivôzinho de alta aqui, né? Ele pegou o primeiro alvo da estrutura aqui, testou, né? Não conseguiu romper fundo aqui para fazer um movimento de baixo. Então ele veio, testou essa máxima aqui. Vou deixar essa maior aqui, como é movimento maior, deixar essa menor. Eu fiz a projeção dessa estrutura aqui que ele está querendo romper, galera. Então, peguei esse movimento. Temos aqui o nosso primeiro alvo dessa estrutura maior em 34,11. Com confluência do segundo alvo ali em 34,25, né? Perceba que está bem próximo. E aqui, nada mais é uma situação de pivô de saída, viu, galera? Se realmente acontecer o rompimento dessa máxima, ele configura alta, né? Ele indica que ele vai continuar esse movimento de alta que ele está fazendo, né? Esse pivôzinho de saída. E também a gente pode projetar o alvo dessa estrutura aqui, né? Aqui a gente pega topo fundo. Então temos ali, se realmente ocorrer o rompimento, a gente tem primeiro alvo em 33,50.
Segundo alvo em 33,86, tá, galera? Bem próximo aí do nosso primeiro alvo, né? Fica de olho aí. Mas, atenção. Ele pode muito bem falhar isso aqui, esse movimento de saída, para vir perder esse fundo aqui, viu? De 31,96. Se isso acontecer, aí sim ele vai começar um movimento de baixa. A gente faz a projeção para baixo. É bem possível que ele vai vir buscar esse fundo aqui, 36,60, enfim. Mas ainda está apontando para cima. Vamos ver se ele consegue fazer esse rompimento aqui para aí sim continuar o movimento de alta. Vamos olhar Vale agora. Bom, Vale, galera, nada a se fazer. Vale está muito consolidado, né? Tá preso aqui, ó. Vocês podem ver andando de lado. Não tem muito o que fazer não. 60 minutos, também 60 minutos não tem muito o que fazer. O que a gente pode esperar aqui é tipo, sei lá, se ele romper essa máxima aqui, a gente tem chance dele buscar alvos para cima, né? Mas eu não tô muito feliz com o Vale não. Não tô acreditando muito nada não. Enfim. Mas se, né, acontecer o rompimento dos 54,97, temos sim alvos ali em 55,75 e 56,24 e o último em 57,02, né? Mas enfim. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje, galera. Trouxe uma atualização rapidinho aqui, né, só para não deixar vocês de fora. Obrigado por assistir mais um vídeo, curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Se vocês gostam do meu vídeo, vocês que estão assistindo aí, meus poucos 3 viewers, né, 4 às vezes, enfim, compartilha com outras pessoas para ajudar a crescer meu canal, né, me tornar uma pessoa relevante aí na análise gráfica, nesse mercado aí. Um abraço e até a próxima.